Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos em mais um episódio, mas é um episódio muito especial. Acho que vocês perceberam que a gente está num cenário diferente. Estamos inaugurando o nosso espaço, o estúdio do podcast no nosso espaço. Segue a gente no Instagram, Espaço Nosso Meio, para você entender um pouquinho mais sobre as possibilidades desse lugar, porque é um lugar para o mercado. Este episódio é um oferecimento da Casminas São Geraldo. E hoje estou aqui ao lado de Marina Lica. Esse sobrenome é maravilhoso. Ela é gerente de projetos institucionais da Eletromídia. A gente teve essa semana a Eletromídia aqui em Fortaleza inaugurando um projeto super especial. E ela vai contar um pouquinho pra gente, um pouquinho sobre esse projeto e sobre a atuação dela na Eletromídia. Marina, é um prazer ter você aqui. Quero dizer que você está inaugurando o nosso estúdio do podcast, diretamente de São Paulo, para a nossa gravação. E muito obrigada pela sua presença e pelo seu tempo. Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui. E por inaugurar esse espaço também, que tá lindíssimo. Então, bora para esse bate-papo, que eu também tô ansiosa e que vai ser muito gostoso, tenho certeza. Muito bom. Para você que não conhece, a Eletromídia é uma mídia out of home. Então, assim, pensa nas telas digitais que a gente tem no meio da rua e tal. Eu gosto de explicar porque não é todo mundo que conhece, exato, né? Mas a Eletromídia tem mais de 70 mil faces digitais e estáticas em todo o país. Então, é considerada a maior mídia out of home do Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse mercado, né? Um mercado que movimenta muito. Hoje em dia, a publicidade já entende. As pessoas... Quem não tá no meio da rua, ainda mais pós-pandemia, né? Então, me conta um pouquinho como é que a Eletromídia se destaca nesse mercado. Hoje a Eletromídia, a principal missão que nós temos dentro de casa é transformar as cidades. Então, a gente deseja estar, a partir do momento que nós saímos de casa, vivemos a nossa vida e voltamos para casa, a gente quer estar em 360 dessa jornada do consumidor. Então, acho que esse é o nosso propósito, assim, de estar nos shoppings, aeroportos, ruas, bancas, trens e metrôs, e trazendo não somente a publicidade e a mídia, mas também todo aquele conforto, assim como o Abrigo Amigo traz. Muito bom. Acho que é muito esse entendimento, né? De você estar no meio dessa jornada, né? Entender como interagir. Eu queria que você contasse um pouquinho. Inclusive, a gente esteve em São Paulo em 2024. A gente fez a missão Nosso Meio, quando a gente leva executivos daqui para a cidade de São Paulo. E a gente faz uma visita a algumas empresas. E a gente visitou a Eletromídia. Foi um momento super especial. E aí, eu acho que foi inclusive o Pacheco que recebeu a gente. E aí, ele fez uma palestra super especial, contando alguns projetos. E aí, eu queria que você me explicasse o que é ser gerente de projetos institucionais dentro da Eletromídia. Hoje, trabalhando com projetos institucionais, e a gente fala que é ISD também, dentro da Eletromídia, não somente trazer projetos e transformar esse espaço onde tem muita publicidade e mídia, mas também transformar ele em um bem social para a população. Por que não pensar em causas que a gente pode transformar as cidades? Então, acho que além do Abrigo Amigo, que tem um propósito gigantesco por trás, nós também temos as estações sustentáveis. Então, a gente pega estações de trens e metrôs e transformam elas em estações com energia limpa, coleta seletiva de lixo, nós trazemos também reuso de água. Então, essas são algumas das nossas ações, além de parceiros também, como a Tembici. Então, hoje a gente traz a mobilidade limpa, né, onde as pessoas podem alugar suas bicicletas e ir de um canto para o outro. Além de parcerias também, como fomentar ONGs como Pacto contra a Fome, onde a gente faz parceria e traz essas informações nas nossas telas, notícias. Tem também uma parceria com Todas por Uma, que é um aplicativo para ajudar na violência contra a mulher. Então, acho que a Eletromídia tem muito desse propósito. Existe a publicidade e a mídia, que é onde a gente gera receita, mas também a gente tem muitas parcerias especiais. Muito bom. E falando um pouquinho sobre esse propósito, né? Acho que o projeto do Abrigo Amigo tem muito disso, né? Foi um projeto criado pela Almap BBDO. Exato, junto com a Eletromídia. Junto com a Eletromídia. Foi um projeto premiado em Cannes, então acho que é um projeto que traz uma razão social muito forte, né? Queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é o projeto e depois a gente fala um pouquinho sobre a chegada dele aqui em Fortaleza. O Abrigo Amigo ele foi desenvolvido em parceria, onde ganhamos o Leão de Ouro em Cannes, o que foi um momento muito especial em 2023. E a partir disso a gente falou assim, vamos expandir. É o nosso desejo. Então a gente fez um piloto durante um ano em 3 cidades diferentes, que foi São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro.
onde a gente foi testando, porque as cidades elas se comportam de uma forma muito diferente. Então não dá para eu pegar o que acontece em São Paulo, replicar no Rio de Janeiro, replicar numa cidade menor que a Campinas e achar que vai acontecer tudo da mesma forma, e não é. Então, o Abrigo Amigo, ele traz essa sensação de tirar a vulnerabilidade das pessoas que esperam o seu ônibus. E ali as pessoas só lidem com o seu cansaço, com quero voltar para casa em paz, sabe? Né? No fim do dia, não se preocupar com a violência que existe nas ruas. E o projeto funciona das 20 horas até as 5 horas da manhã, que é um horário que as ruas estão mais escuras, as pessoas ficam mais vulneráveis. As pessoas ficam mais vulneráveis, muita gente já está em casa se preparando para dormir, mas a gente não pode esquecer daquelas pessoas que têm um horário diferente do horário comercial, que acabam finalizando o seu dia mais tarde e precisam enfrentar as ruas à noite. Então, por que não transformar as telas digitais em um grande FaceTime, uma chamada de vídeo, e você ser filmado ali, sabe? Porque eu acho que a filmagem tira aquela sensação de insegurança, você está sendo acompanhada, tem alguém te assistindo, então acho que esse é o grande propósito do Abrigo Amigo, assim, tirar a vulnerabilidade das pessoas e te fazer companhia quando você mais precisa. E dando um rosto para as câmeras de segurança, né? Porque aparece a atendente ali, então acho que a pessoa se sente, se for acontecer algo errado, né? A pessoa que for fazer algo errado, ela vai se sentir mais constrangida. Exato. E a pessoa que tá lá se sente mais protegida. Eu acho que um projeto que carrega uma razão social muito importante e por isso, em parceria com a Claro, está chegando em todo o Brasil. Exatamente. E a primeira capital do Nordeste a receber esse projeto foi Fortaleza. Então me conta um pouquinho sobre essa inauguração, sobre por que Fortaleza foi a primeira capital a receber esse projeto da Eletromídia. Por que Fortaleza? Fortaleza, eu acho que é uma das maiores capitais do Nordeste. Então, estar em Fortaleza, acho que é um grande presente para o projeto, não somente para a Claro, a Eletromídia, que investiram nosso tempo para estar aqui. Mas é isso, a representatividade de Fortaleza é muito grande, né? E, além disso, de trazer visibilidade para o projeto, a importância, a relevância, o propósito que traz, Fortaleza é uma capital onde existe violência, né? Então, por que não unir esses dois mundos e fazer acontecer aqui? Então, a Eletromídia junto com a Urbimídia, que são parceiras, a gente conseguiu trazer com o investimento da Claro, em parceria com eles também, e também com a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública. Então, é um projeto que envolve empresas públicas, empresas privadas, que é altamente complexo. Tem muita gente se mobilizando para fazer acontecer. E o porquê, né, dessas parcerias? Então, a Urbimídia, ela é responsável pela concessão dos abrigos de ônibus. Então, por conta disso, a Eletromídia consegue instalar as telas de publicidade e também colocar microfone, alto-falante, câmeras, para trazer esse ambiente que a gente se sente mais seguro. E a Prefeitura, ela aprova o projeto e a Secretaria de Segurança Pública, ela vem com um papel muito importante, que é quando uma pessoa ela aciona o Abrigo Amigo, se ela estiver passando mal, precisar de um SAMU, se ela estiver sentindo, for assaltada, ter algum índice de violência, a gente pode acionar a Guarda Militar, a Polícia Militar, a Guarda Civil, né, desculpa. Ou, por exemplo, as ruas ficaram alagadas, estou ilhada, preciso de um corpo de bombeiros, a gente também. Então, os órgãos em um curto espaço de tempo estarão presentes ali para aquele usuário prestar aquele auxílio para quem precisa, sabe? Então, por isso que é importante os nossos parceiros, tá todo mundo mergulhado nesse projeto junto com a gente, dada a complexidade e também para trazer um serviço real, sabe? Exato, porque eu acho que tem que ter esse atendimento, porque só ter o atendimento virtual não vai funcionar o problema, exatamente, né? Então acho que é todo mundo dando as mãos para que esse projeto consiga acontecer. Eu acho que o Abrigo Amigo, para você entender a relevância, que ninguém imaginava, porque é um projeto que não existia antes ao redor do mundo, então fomos os primeiros a desenvolver isso. Em 2 anos a gente teve mais de 35 mil chamadas, pensando que é um projeto que funciona das 8 às 5 da manhã, que é o horário que nós estamos dormindo, a maioria das pessoas. E tivemos mais de 1.400 ocorrências, que são a solicitação de órgãos como SAMU, bombeiros, Guarda Civil, Polícia Militar e assim por diante. Então,
é de uma relevância e de um propósito muito grande que a gente carrega e de muito orgulho também de fazer acontecer. Então, feliz de estarmos aqui em Fortaleza para trazer mesmo isso para a população, sabe? E ser um serviço real, assim. A nossa cidade fica muito feliz por receber esse projeto, né? Só em pensar que é a possibilidade de mudar o destino de muitas pessoas, Exato. né? Então, eu fico muito, muito feliz. Nosso meu fica muito feliz também. E eu queria saber, acho que você deu uma citada na hora que você falou um pouquinho sobre essa parte dos projetos institucionais, mas quais outros projetos você pode citar e detalhar que carrega aí essa função social tão importante? Eu falei um pouquinho das estações sustentáveis, onde a gente traz toda essa parte de energia limpa, reuso de água, tintas que favorecem o ar ali para tirar um pouco da poluição. A gente faz toda a parte de revitalização, mas nós também temos o Corredor Verde, que foi implementado em São Paulo, na Avenida 9 de Julho, que é uma avenida super extensa em São Paulo, onde tem um alto volume concentrado de ônibus, carros, enfim, então tem um alto índice de poluição, então a gente traz uma nova vegetação para aquele espaço, além também de uma coleta seletiva, tem também o Wi-Fi para os usuários, tem também câmeras de segurança, então a gente traz isso para trazer conforto aos usuários, para quem precisa utilizar daquele espaço todos os dias. Tem as parcerias, como eu citei, como tem Bice, fomentar também grandes ONGs. Temos também os abrigos sustentáveis, que são abrigos de ônibus com placas fotovoltaicas ou com selo REC, onde a gente também faz toda essa parte de fomentar a energia limpa e não somente degradar o país. Então, a gente se preocupa muito com isso. Acredito que é isso, assim, acho que são os principais meios e também pensar como que a gente transforma as cidades cada vez mais. Então, como que a gente pode utilizar das nossas telas para trazer informação para o usuário, que isso também é uma forma de sustentabilidade, sabe? Trazer conhecimento, trazer notícias. Então, acho que a Eletromídia, a gente se preocupa muito com isso, assim. O bem-estar do usuário, como que a gente consegue fomentar cada vez mais esse lado social. E eu acho que é uma marca que está de portas abertas, por isso que outras marcas buscam a Eletromídia, porque sabem que existe esse pilar, né, de trazer um atendimento não só sustentável, mais social, e atender outras frentes que vão para além da atuação da Eletromídia, né? Exatamente. Agora, falando um pouquinho de 2026, estamos iniciando o ano, né? Nem falei Feliz Ano Novo, porque já está no dia 300 de janeiro. Mas o que é que vocês estão planejando para o ano de 2026? 2026 é um ano que tem muitas datas, muitos eventos importantes, acho que vão surgir muitas oportunidades e muitos projetos, mas o que é que a Eletromídia tem planejado aí para esse ano? Eu acho que é seguir com o nosso propósito ao longo de 2026. Como você disse, eu acho que tem muitas datas importantes, então o Carnaval está chegando aí, nós estamos presentes nas principais cidades onde acontece o Carnaval, então é seguir trazendo notícias, é seguir com o Abrigo Amigo, auxiliando as pessoas, principalmente as pessoas que estão utilizando do bloquinho, muitas pessoas na rua, onde nós mulheres, a gente sabe, onde tem um assédio muito grande, então acho que o Abrigo Amigo vem para fortalecer e trazer um pouco mais desse respiro para nós, mas eu acho que ao longo de 2026 é isso, assim, a gente seguir com a nossa missão, com o nosso propósito, abraçar cada vez mais cidades, expandir mais do Abrigo Amigo, então vamos expandir agora para o Rio de Janeiro, com volume de 200 abrigos amigos, então vai ser uma praça super relevante para a gente, assim como Salvador também, que vai ser a segunda praça do Nordeste, e eu espero que com esse boom, cada vez mais cidades nos procurem para a gente instalar Abrigo Amigo, que vai ser assim de um marco cheio de propósito e de orgulho mesmo pra gente, sabe? Muito bom. Você falou um pouquinho sobre como é um projeto que vários meios precisam se mobilizar para que ele aconteça, né? Você até comentou que cada cidade é uma cidade, então você tem que estudar como você vai implementar esse projeto nessa cidade. Eu queria saber um pouquinho dos bastidores. Como é que vocês fazem para planejar isso? Enfim, para ter esse planejamento anual mesmo de inauguração, de entender que esse projeto de fato vai acontecer. Quando a gente trabalha com projetos, a gente sabe que não conseguimos ter o controle de tudo ou talvez nada, né? Porque são muitas variáveis, são muitas pessoas e times envolvidos, não somente o time interno da Eletromídia, porque a gente movimenta muita gente dentro de casa,
mas também todos os nossos parceiros. Então, é a Prefeitura, a Secretaria de Segurança Pública, é um jurídico muito forte por trás, nos auxiliando. Os parceiros, como a Urb Media, aqui em Fortaleza também. Então, acho que o nosso maior desafio é fazer com que todas essas pessoas envolvidas respirem um único propósito, todo mundo percorra um único caminho. Porque não adianta ter vários times a fim de fazer, mas cada um correr para um lado, ou cada um olhar para o seu próprio umbigo. Então, acho que é um projeto que todo mundo precisa ter uma comunicação muito eficiente, para que todo mundo esteja ali no mesmo propósito, sabe? Então, acho que esse é o principal desafio. Outro principal desafio é isso, é saber que a gente não tem o controle de tudo nas nossas mãos. A gente está falando de tecnologia, a gente está falando de uma tela no meio da rua, tem as questões que são imprevisíveis como o tempo. Então, melhorias que nós trouxemos para o Abrigo Amigo, por exemplo, antes era um sensor e agora a gente trocou para botão muito por conta de as pessoas identificarem como que eu acesso isso, como eu consigo falar com as pessoas. É então, mais intuitivo, o botão é muito né, mais intuitivo. Mas, além disso, quando a gente instalou um sensor, a gente não sabia que ia ter tempestades, chuvas, e que a gente ia ter, por exemplo, chamadas que não tinha ninguém, porque era a chuva ali tocando pelo alto volume de água, sabe? Então, são melhorias que nós trouxemos e entendendo cada uma das cidades. Porque é isso, tem ruas que alagam, tem os vendavais que são cada vez mais fortes, tem as árvores em cima dos abrigos de ônibus e tem muitas folhas. Então, por isso que eu falo, assim, se a gente não estuda cada uma das cidades, é impossível fazer o Abrigo Amigo acontecer com tanta eficiência. Obviamente, quer instalar para entender realmente o que a cidade entrega, mas é estar disposto a ir modificando o projeto de acordo com aquela cidade, sabe? E não somente com as partes de softwares, hardwares, mas também com as pessoas, o time de manutenção, como que o time de manutenção precisa estar estruturado para entregar um serviço de qualidade também. Todos os parceiros, como que a gente vai acionar todos eles, como vai ser esse fluxo de comunicação entre os times de atendimento, os treinamentos também com o time de atendimento, que eles são formados somente por mulheres. Então hoje são 30 mulheres para atender todas as regiões do Brasil. Obviamente também é um estudo que estamos fazendo, porque a gente sabe que existem muitas cidades que são bairristas, né? Então, muito por conta dos diferentes sotaques. Então a gente faz palestras com esse time de atendimento sobre violência contra a mulher, violência sobre o público LGBTQIA+, idosos, crianças perdidas. Então o time de atendimento precisa estar muito bem preparado para lidar com diferentes tipos de públicos. Então tem uma assistente social por trás também. Então são vários quesitos que a gente precisa pensar mesmo e entender como cada cidade funciona, sabe? Pra gente conseguir cada vez mais ir melhorando, assim. Nunca estaremos perfeitos, porque sempre aparecem novidades novas, dado que estamos trabalhando com as ruas. E à medida que vai expandindo, né? Isso, então cada ambiente é um ambiente, por ser um projeto inédito também, eu acho que tem que ter essa oportunidade de testar mesmo e que espero que dê tudo certo e que continue expandindo. Agora, para terminar a nossa conversa, eu queria saber de você, Liga, qual é a sua principal missão como gerente de projetos institucionais da Eletromídia e como você vem cumprindo essa missão? O que é que você faz para cumprir essa missão diariamente? Eu acho que a minha principal missão, e eu vejo que eu sou muito sortuda com isso. Primeiro é trabalhar com um time de alta... Isso não é puxar saco, tá? Acho que as pessoas nas quais eu trabalho, elas são muito parceiras. E eu trago muito esse ambiente de colaboração, de parceria, de respeito. Trabalhar com todo mundo numa horizontal, ninguém é mais que ninguém. E a gente trabalha num ambiente de muita pressão, né? Porque imagina... inauguramos ontem Abrigo Amigo em Fortaleza, o tanto de imprensa que tinha, com o prefeito, com secretários, com parceiros. Então é uma pressão muito grande para o nosso time, mas se a gente não trabalhar num ambiente leve, todo mundo fica muito tenso, todo mundo fica com medo, e não é sobre isso. Já tem pressão externa, Exato, né? Então vamos levar de uma forma mais leve possível. Então acho que esse é o meu propósito, assim, de fazer esses projetos acontecerem, mas de uma forma leve, sabe? Que todo mundo saia feliz. Olha, caraca, olha o que a gente entregou ontem. A gente precisa se orgulhar disso. Time, vamos comemorar depois, a gente merece, sabe? Não só de viabilizar, mas fazer com que seja uma realização de todos, De né? todos. E eu acho que
Cada um entrega o que pode, cada um faz o que pode, todo mundo quer entregar com excelência, porque é isso, eu acho que tem um propósito muito grande por trás desse projeto. É um projeto que deixa todo mundo orgulhoso, então ver cada uma das pessoas que colocou o seu dedinho ali, se sentir orgulhoso daquela entrega, para mim, acho que é o propósito que eu me sinto realizada como profissional, sabe? De trazer esse ambiente confortável, onde todo mundo quer estar, quer trabalhar, se sente feliz e realizado como profissional também, porque não adianta nada, eu falo, eu convivo muito mais com as pessoas com que eu trabalho no meu dia a dia do que com a minha própria família, com o meu próprio namorado. Então, as pessoas do nosso trabalho são a nossa família também, então a gente também tem que cuidar com carinho, cuidar com zelo, trazer conforto, sabe? Então, acho que é sobre isso, assim, o propósito do Abrigo Amigo é o que a gente traz para dentro de casa e ser um ambiente colaborativo. Muito bom. Lica, compartilho de tudo isso. Vivo falando isso pro nosso time também, isso. né? Que é muito importante a gente trabalhar com propósito, a gente trabalhar feliz, né? E fazer com que o nosso dia seja cheio de realizações para todo mundo, né? Lica, muitíssimo obrigada pela sua presença no nosso Obrigada Meucast. a você. Estamos muito felizes por inaugurar finalmente o nosso espaço. Então, obrigada por estar aqui. A ideia é que esse espaço seja um espaço realmente de acolhimento, que outras marcas possam contar a sua história. E que bom que você veio contar a história do projeto Abrigo Amigo, que é um projeto que vai crescer cada vez mais e atender cada vez mais as pessoas. Então, muito obrigada por isso. Obrigada a vocês pelo convite. Prazer em inaugurar esse espacinho aqui com vocês. Que seja um sucesso para nós, então, tanto para o projeto quanto para vocês também nesse espaço. E fico muito feliz da possibilidade de falar um pouco desse projeto, da nossa equipe, dos nossos parceiros. Então, obrigada. Muito bom. Continue acompanhando o nosso meio. A gente deu play oficialmente nas gravações aqui no nosso estúdio, então continue nos acompanhando nessa nova fase. Acompanhe o Instagram do nosso meio, @o_nosso_meio, Instagram do nosso espaço, @espaço nosso meio e, claro, o nosso portal nossomeu.com.br. A gente se encontra na próxima sexta-feira no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.